Malte Campos do Jordão, há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. E amigo, viva conexões reais. É hora de falar de esportes, é o bate-papo de todos os dias com Antônio Carmo. Salve, salve, ótima quarta-feira, Carmo. Muito obrigado, bom dia para você, Cláudio Nicolini, o Barão de São Manuel e, por que não dizer, de Que é toda a isso? região. Bom dia para você e bom dia aos amigos todos que estão conosco, nos prestigiando aqui no Bate-Papo Esportivo, ano 20. Olha, quem está com patente é o Independente del Valle, é o América de Cali, é o Cerro Largo. Esses times sim estão com patente alta, bigode grosso, despachando os adversários. E dois deles foram brasileiros, Antônio Carmo. O Vasco só empatou em São Januário 1-1 com o Del Valle, saiu perdendo o jogo no final do primeiro tempo e acabou. Protesto, torcida tá brava, dinizismo não tá andando, a coisa tá feia. O Bahia foi lá em Cali, tomou um gol no primeiro tempo, no segundo, muito obrigado. Casa cheia em Cali, muita gente empurrando o América lá em Cali, na Colômbia, Pascoal e Guerreiro, o estádio. América também tá classificado. E o Cerro Largo passou o meu querido Antônio Carmo, ou melhor, ficou pelo Foi o caminho, jogou Central em Córdoba, casa né? no. É. Justamente, jogou em casa no Uruguai. O Cerro Largo é daqueles times pequenos do Uruguai. O Isso, Uruguai, isso. o tamanho do É, país, tem vários estádios para 3 já mil diz lugares, isso. 5 mil lugares, times que disputam a É. primeira divisão, segunda divisão. E numa dessa o time vai bem numa temporada, classifica para uma Sul-Americana e tem que mandar no Centenário, estádios que não tem condição, né, de receber jogos dessa envergadura. E o Central Córdoba foi lá 3-0. Central Córdoba que tinha bobeado em casa com 0-0 de cara, os três passaram. Hoje tem o Grêmio, Antônio Carmo, de brasileiro, e tem o Bolívar, que Sim. também já encaminhou contra o Palestino. Bom, dos jogos de ontem, o Central Córdoba é aquele que veio do grupo do Flamengo, né? Classificou-se em terceiro lugar no grupo do Flamengo, e aí ganhou do Flamengo no Maracanã, 2-1, grande resultado, histórico resultado até hoje na vida do Central Córdoba, tendo vencido o Flamengo em pleno Maracanã na Libertadores deste ano. Passou. Dos brasileiros, a CBF já chama o departamento técnico e fala, olha, pega aí os jogos atrasados de Vasco e Bahia e já vai fazendo a tabela, já vamos colocando em ordem aí, porque eles já nos deram uma brecha aqui, já não vão seguir adiante, já vai sobrar tempo aí quando começar a fase seguinte da Copa Sul-Americana, você já encaixa os jogos do Campeonato Brasileiro. O Grêmio poderá entrar nessa hoje também. O Grêmio, falando do Grêmio hoje, Nicolini, vai ter pela primeira vez um jogo administrado no seu estado, na Arena Grêmio, administrado pela nova empresa lá que comanda agora as coisas do estádio gremista, da Arena Gremista, né? Com ingressos mais baratos, tudo mais, está chamando o torcedor para que venha prestigiar. Tomou 2-0 do Alianza, lá de Barcos e Guerreiro. Não é assim impossível, é que o Grêmio também não passa confiança, né? O problema não é o adversário, é o próprio time. A gente falava isso em relação ao Vasco ontem. Vamos Do ver se o Mano Vasco. Menezes consegue fazer esse time jogar um pouquinho. Qualquer coisa, chama Paulo Nunes e Jardel, bota na dupla de ataque do Grêmio lá e vê o que vai acontecer. Mas não sei não vai ser fácil não, vai ter que correr bastante, contar com o apoio da torcida. Pois bem, ontem o Bahia, o primeiro gol, né, os Trapalhões assinariam o gol, né? O Mussum e o Zacarias, que estão lá em cima, devem ter ficado dando risada, né? Bola cruzada, lá o zagueiro atrapalhou-se com o goleiro, a bola veio e ainda o jogador do América de Cali chutou de fora da área com um gol vazio. E depois já, nos acréscimos do segundo tempo, um gol de brincadeira, bola levantadinha, um chuveirinho na área, o zagueiro fica parado, o atacante cabeceia no cantinho, o Bahia não jogou bem, praticamente não teve chances de gol, o time do Bahia caiu realmente e acabou ficando fora. Bom, então o Rogério Ceni agora vai trabalhar com o time aí para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil. Copa Sul-Americana já era para o Bahia, né? Não deu. Casa de ferreiro, espeto de pau, já diria o velho deitado, meu querido Antônio Carmo. Né? O Rogério Ceni foi um dos melhores goleiros da sua geração, goleiro campeão do mundo, goleiro de seleção, né? E era muito bom em sair do gol, né? Tal. E o goleirão lá,
Só falar assim, vai trocar uma ideia com o professor lá, tomar um café. Ah, que vergonha, né, Antônio Carlos? Fica feio um lance desse, mas acaba ocorrendo. O próprio Rogério, Nicoli, já nos estertores da carreira lá, tomou aquele gol do meio-campo do Robinho, do Palmeiras, de um clássico Choque Rei, saiu, estava meio adiantado, aí jamais para o fim de carreira também, mas foi um goleiro extraordinário, inquestionavelmente. Para muitos, o maior ídolo da história do São Paulo Futebol Clube, o maior goleiro, aquela história toda. Precisa arrumar, conversar com o seu setor defensivo, com o goleiro, isso não pode ocorrer. 0-0, podia caminhar o jogo com mais tranquilidade, aí toma 1-0, tem que sair mais para o jogo. O América, que não é um grande time assim, não é um esquadrão, se defendeu e acabou ganhando o jogo com todos os méritos. Bahia segue adiante. E o Vasco não dava para esperar muita coisa, né, Nicolino? Teve um grande momento com o Verratti numa cabeçada, uma bela defesa do goleiro do Del Valle, mas só também. Depois aí tomou um gol lá, que a bola é cruzada, o atacante dá uma baixadinha para cabecear a bola, que sobe, cai do outro lado do Léo Jardim. Del Valle tem um atacante lá, o Mercado, Nicolino. O cara jovem, joga muita bola, pode ter certeza que daqui a pouco está pintando aí num time do futebol brasileiro. Isso é quase certeza, em razão, né, de tantos e tantos jogadores sul-americanos e agora também de europeus que estão chegando aí para atuar no futebol do Brasil. Daí fez 1-0 no primeiro tempo, falou, bom, segundo tempo precisa ter jogo, Vasco, vamos embora já. Não, vamos fazer. A torcida virou de costas, não quis saber, desanimada, protestou, vaiou, xingou o presidente Pedrinho, aliás, uma administração terrível, medonha do Pedrinho, presidente do Vasco da Gama, nada dá certo. O Vasco apostava, Nicolino, muitas fichas na Sul-Americana. O brasileiro, claro, não vai ganhar, não sabe nem se vai para a Libertadores, acho que não vai. Pode ser que, de repente, como no ano passado, arrume uma vaga para a Sul-Americana, e na Copa do Brasil pode ser que tenha aí alguma chance, não acredito muito também não. Então, o Vasco está fora, e agora é seguir adiante aí, ver o que pode fazer no resto da temporada. O Vasco precisava contratar jogadores, Nicolino. O problema do Vasco, Fernando Diniz também não entrega. Quando falou, mas não disse nada. O Vasco precisava aí de uns 4 ou 5 jogadores, sabe, mais parrudos, de melhor qualidade, para dar uma condição melhor para esse time que eu vejo realmente com muita fragilidade. Ficou pelo caminho. A maioria das SAFs, Sociedades Anônimas do Futebol, aliás, uma discussão que chega forte agora em Taubaté, em época de eleição do burro da Central, se discute se vem aí novo presidente com um olhar fixo em transformar o clube numa sociedade anônima de futebol, ter um investidor que coloque aí muitos milhões. Taubaté tem um patrimônio próprio muito grande, isso tudo dificulta. Não dá para você falar assim, pega o Taubaté por 20 milhões, só a área do Joaquinzão vale 10 vezes isso. Então aí complica o meio-campo, e essa é a grande discussão que se tem da questão da SAF do futebol em Taubaté, mas em todo lugar se discute, eu acho que tem que discutir mesmo, é um novo modelo. Agora, a do Vasco é o exemplo clássico que não deu certo. E o Vasco já estava numa draga desgraçada, Antônio Carmo, e apostou todas as fichas no grupo 777. Esses do Tigrinho, do Joguinho, do Bichinho. É igual a história do vai de bet do Corinthians, está levando o Corinthians para o buraco. Né? E aí, mas tem um monte de bet aí botando milhões e um monte de clube que está dando certo todos também. Os times. Né? Mas a deles deu errado. E aí, meu amigo, já havia um buraco, já era cova rasa, agora a cova ficou funda, Antônio Carlos. Não tem fundos, não acha tão fácil quem quer pegar, e o Pedrinho faz o que pode. Não sei se ele é o grande culpado de tudo isso, não. Não é que é o grande culpado, mas é um culpado também, a partir do momento que assumiu. Você falou da SAF, Nicolás. A SAF, quando surgiu, todo clube que vira a SAF, pronto, uma maravilha, vira um Liverpool da vida, vira um Real Madrid, né? Mas não é assim. Então, o Cruzeiro foi o primeiro grande clube do Brasil que virou com o Ronaldo e não deu certo. O torcedor do Cruzeiro expulsou o Ronaldo de lá, porque não dava certo. Com o Ronaldo nada dava certo. O Ronaldo vendeu o clube. Né? Você tem exemplos menores do Atlético Clube de São João del Rei, né? Time pequeno, mas que está bem na Série C do Campeonato Brasileiro, Série B, e o time já foi vendido 3, 4 vezes. Começou assim, passou para outro, mas vai se mantendo ali com uma boa estabilidade. Então não é porque transformou-se em SAF que vai dar certo. Tem muita coisa errada por aí afora, os clubes têm que tomar muito cuidado, tem que ver. Tem um grupo lá, Nicolino, lá da Europa, da Ásia, assume o clube aqui, não tem nenhuma
identificação, vai pensar só em dinheiro. Aí vê que não estava bem, já vai embora e tal. Tem outros assuntos a serem resolvidos. O Vasco resolveu ser SAF porque não tinha dinheiro para pagar a conta de luz de São Januário. Opa, a SAF chegou como salvação. Só que a SAF que chegou era uma tranqueira e piorou a situação do Vasco, que está nessa briga judicial. Aí o Pedrinho assumiu a direção do clube e tenta tocar o time. Mas não dá sem dinheiro. Futebol sem dinheiro, Nicolas, não vai para lugar nenhum. Já foi um tempo antigo. Situação do Atlético Mineiro, você falando de SAF, estourou ontem, né? Jogadores todos entrando aí, se rebelando. O Rony entrou na justiça pedindo o seu desligamento do clube, porque não recebe salário, está atrasado. Aí voltou atrás no fim da noite, mas já outros 2 ou 3 notificaram judicialmente também o Atlético, Guilherme Arana, Gabriel Menino, sei lá mais quem. E o Que Atlético são vive uma salários mais crise. E aí, grossos, né? sim, mas Que é aí o que tudo salário acontece, de Nicolino? Hoje, 800 mil, 1 milhão, 1.200.000. É tudo 600, salário nessa pegada. o diretor do Atlético Mineiro, o presidente tempo atrás, falou uma verdade. Ele falou: o futebol do Brasil está tão inflacionado que o mesmo jogador que no Atlético Mineiro, há 5 anos atrás, ganhava 300 mil e estava feliz, ele foi contratado para voltar agora, ele quis 1 milhão. Ele falou, tá assim no futebol brasileiro. Tem jogadorzinho aí, o Santos fez tanta bobagem, lá pagar 1 milhão por um centroavante que nem joga, por isso está afundado em dívidas, o Corinthians, né? Então você tem que ter um respeito pelo dinheiro do clube aí, tem que arrumar a casa. Então, um jogador do Atlético Mineiro disse o seguinte ontem: quando o clube, a gente está jogando no clube, e é o clube, a gente já está acostumado, aí o presidente chega e fala: pessoal, dá um tempo aí, eu estou correndo atrás, vou arrumar um patrocínio, vou pegar um dinheiro com a TV, eu vou dar um jeito de acertar essas coisas, a torcida vai encher o estádio, vamos ganhar domingo, aí nós temos... Aí o jogador, vamos lá, vamos lá. Aí ele falou assim: mas aqui é SAF. Então a SAF não é do clube, é de um cara que está ganhando dinheiro com a gente, então ele tem que pagar. Porque o clube, todo mundo faz esse negócio e racha o salário, 600 mil, 300 vai na carteira e 300 é direito de imagem. Porque sobre os 300 o clube paga imposto, paga fundo de garantia e tudo mais. Sobre os 300 de direito de imagem ele não paga nada. É o jogador que emite a nota e fica responsável pelos seus impostos lá. E aí o que o clube faz? Paga o salário e não paga o direito de imagem. Que aí o jogador não tem onde ficar recorrendo. Então, o jogador também sabe disso. E aí, a coisa bagunçou no Atlético Mineiro. Então, por isso que o Atlético domingo mal andava em campo contra o Palmeiras, está explicado. Está todo mundo desanimado lá. Só o Hulk, porque o Hulk também, Nicolino, 1 mês de salário dele vale para 10 salários de muitos jogadores aí. Então, se ele ficar 3 meses de salário atrasado, ele não tem problema, ele é milionário já, ele consegue se virar, né? Agora, tem outros jogadores, né, que ganham menos, ganham pouco, isso que você falou, 300 mil, né? E aí reclamam, porque pô, os caras lá, 5, 6 saíram do Palmeiras, no dia 5 é dia 4, é dia 3, nunca passa. Pô, lá no Palmeiras nunca passou, nunca atrasou, aqui no recebo e tal, aquela coisa toda, né? Então o pessoal fica olhando esse lado aí. Então o Atlético viveu uma crise extraordinária ontem com o seu elenco. Hoje os dirigentes ficaram de lá conversar com o Cuca, que está desanimado também lá no Atlético Mineiro, não está entregando nada no banco de reservas. E nem em caso da SAF, Nicolino, está uma bagunça, precisa tomar muito cuidado. Você falou do Taubaté, que já está programando eleições, né, para começo de agosto, acho que é dia 4. Tem que pensar bem e com Saiu o calma, ver edital quem é que ontem, pode dia 4. assumir o clube. É importante, sim, nesse momento do Taubaté, para ter uma condição melhor, mas não é entregar o clube para qualquer um. Chegou um cara lá, eu te dou, aí você falou 30 milhões, 40 milhões, está fechado aqui, e depois piora a situação, ele rescinde o contrato e vai embora. Tem que tomar muito cuidado, sem dúvida alguma. É um momento diferente aí no futebol brasileiro. E o patrocínio das bets, que você fala, Nicolino, praticamente todos os clubes da Série A são patrocinados por bets. Olha, acho que aí vai dar problema na sequência aí. Tem cheiro de arroz queimado nisso aí. Daqui a pouco começam os problemas. Eu não sei não. Vamos aguardar. Vamos sim, porque tem muita água para passar debaixo da ponte. Eu lembro quando todo mundo tinha a camisa da Coca-Cola. Você lembra disso, Antônio Carlos? Nós estamos ficando velhos. Campeonato O Brasileiro de jogo era 88, sábado a à tarde na Coca-Cola, televisão Copa e União. só era patrocinado pela Coca-Cola. Da Coca-Cola, todo mundo. Poucos foram que não aderiram, porque tinham um contrato maior já em vigência, então todo mundo ali era a Copa Coca-Cola, né? Que foi a Copa União de 87 e 88. E aí, como é que fazia o Grêmio? Ter que estampar a cor vermelha da Coca-Cola? Não, mudou para preto, colocou cor preta, a Coca-Cola autorizou ali para colocar, porque eu vou colocar vermelho do Internacional no meu Jamais. uniforme? Não vou, né? Tem tudo isso, teve esses problemas aí.
Olha, hoje tem Campeonato Brasileiro, 16ª rodada, Antônio Carmo. Maracanã, 7 da noite, Fluminense e Palmeiras. Castelão, mesmo horário, Ceará e Mirassol. 7h30, Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena. Cruzeiro é tão favorito, mas tão favorito, mas tão favorito, que o Corinthians ganha hoje. Escreve aí, Antônio Carmo. Santos e Internacional na Vila Belmiro, 9h30, mesmo horário para Red Bull e Flamengo em Bragança, no Barradão. É clássico, tá? Vitória e o Lanterninha Esporte. Amanhã tem Juventude e São Paulo no Jacone. 3 jogos adiados da rodada, Antônio Carmo. Pois é, líder e vice-líder em campo como visitantes em jogos complicados de maneiras diferentes, né? O Flamengo pegando o Red Bull em Bragança, o Red Bull bem demais, ganhou do Corinthians São Paulo, aquela coisa toda, mas aí perdeu do Vitória, né? Não estava nos planos perder do Vitória domingo, mas em casa, né? O Red Bull já sapecou 4-0 no Flamengo aí, em campeonatos atrás, aquela coisa toda, e o Flamengo terá problemas, ao que parece. Isso do Corinthians é verdade que você fala. O Corinthians, quando você parece, aí já era, agora já não ressuscita mais, volta o Corinthians firme lá, e hoje é o jogo, né? O Corinthians hoje, com toda essa crise ao longo da semana, discussão extra-campo, e no campo também, depois do jogo medonho que fez contra o São Paulo, aí surgiram informações, né? O Corinthians não concentra o time mais, né, Colino, quando os jogos são em São Paulo, tanto no seu estádio como no campo do Palmeiras e do São Paulo. Então os jogadores ficam livres. O jogo foi sábado à noite, eles se apresentam à tarde, depois no almoço, e depois se reúnem e tal, e vão para o jogo. E aí ficaram sabendo, né, que tanto sexta como sábado, alguns lá exageraram na balada à noite, por isso não aguentavam correr no sábado à noite também, né? Como é que vai, né? Esquindou, né? E aí os caras ficam bravos, tem problemas, tem muitos problemas que o Fabinho Soldado, que é o gerente de futebol, não está conseguindo resolver. Presidente, você não sabe quem é, falo com o senhor ou falo com o senhor? O senhor vai ficar ou o senhor vai sair? O senhor volta? Então fica aquela bagunça e aí Eu tô, mas prejudica não dentro de campo, assino. sem dúvida. Isso, eu assino, mas não tô. Toma aqui, cheque, eu vou assinar, depois você vê se você consegue descontar com a minha assinatura, tá certo? É. Aí vai lá e tá essa bagunça, né? Aí jogador reclama, o time tem problemas, vamos ver o que faz. E o Cruzeiro sobrando, né? Nos últimos 13 jogos com 10 vitórias, campanha espetacular, campanha de campeão brasileiro, relembrando o Cruzeirão aí de 2013, 2014. Quem diria, né? O Cruzeiro não estava na pauta dos favoritos para o brasileiro esse ano de jeito nenhum. Vamos ver se vai ter. Agora que ele chegou ali em cima, aquela velha história, né? Chegar até que é fácil, se manter é que é difícil, vamos ver o que faz o Cruzeiro. Fluminense, Palmeiras, o Fluminense ainda não ganhou na volta, fez 2 jogos no Maracanã, perdeu os 2 para o Cruzeiro e para o Flamengo, jogos difíceis. Palmeiras voltou a vencer, parece que reencontrou um pouquinho aí o caminho do seu ataque, né? Então vamos ver esse Mirassol aí, feliz da vida, com o Rafael Guanais, de técnico, fazendo ótimo trabalho, o Santos precisando de pontos para sair da zona de rebaixamento, cada um com o seu problema aí. E o Natal era bom no Cruzeiro ou não, Antônio Carmo? Natal, que era o ponta-direita daquele grande time cruzeirense que assombrou o Brasil, ganhando, então, a Taça Brasil, que hoje é Campeonato Brasileiro, contra o Santos, né, de 66, aquele time espetacular de Natal, Tostão, Evaldo, Dirceu Lopes e Hilton Oliveira. Muito bom. Depois veio jogar no Corinthians, já não foi tão bem, e foi jogar depois no Bahia. Mas no Cruzeiro ele foi demais. Muito bom, Antônio Carmo. Olha, a 18ª rodada Aliás, da Série B ontem, o Operário... Oi? Viu, Nicolini? Tem uma história boa de Corinthians e Cruzeiro, Campeonato Brasileiro de 69, no Pacaembu, né, que o Ditão chutou uma bola que pegou no olho do Tostão, então titular absoluto da seleção brasileira. Houve um descolamento da retina e ele teve do Cruzeiro, e ele teve que se tratar lá nos Estados Unidos com a preocupação se ele poderia ir para a Copa. Isso foi um dos motivos também que acabaram prejudicando a carreira do Tostão, que parou novinho, né, com 25, 24 anos, já parou de jogar. Teve esse lance aí de um Corinthians e Cruzeiro, vencido pelo Corinthians por 2-1 no Pacaembu em 69. E o Ditão chutava de bobo. E o Ditão chutava pouco forte, Antônio? Muito forte. Da equipe do Corinthians, nessa virada dos anos 60 para os 70, que o Corinthians não tinha nada fácil na vida, mas tinha lá atrás que marcou época na zaga corintiana. Bom, eu ia falar da Série B agora, 18ª rodada da Série B. A gente teve os jogos de ontem.
Grande vitória do... Agora, 8 horas e 36 minutos, a gente teve um probleminha aqui na comunicação com o pessoal do Bate-Papo Esportivo. A gente está ajustando aqui. Daqui a pouco, Antônio Carmo e Cláudio Nicolini voltam para falar mais para a gente sobre a Série B, como eles estavam falando. Stephanie, dá tudo certo? A gente pode voltar com eles? Bom, a gente vai então para uma pausa aqui no Jornal Primeira Hora Regional. Na sequência, a gente volta com um bate-papo esportivo com o Cláudio Nicolini e o Antônio Carmo. 8 horas e 37 minutos. Na Band Vale, Primeira Hora Regional. Viva o melhor em apartamentos de 120 a 315 metros quadrados e até 4 dormitórios em frente ao mar. O Calabasas Condominium Resort tem unidades prontas para você morar e mais de 38 opções de lazer. Perfeito para todos os dias ou para o veraneio. Plantão e decorado na praia do Indaiá, em Caraguatatuba. Informações 12 99178 1616. 99178 1616. Na hora de comprar o arroz e o feijão, compre Tarumã, é muito mais sabor. Arroz Tarumã rende muito mais. Feijão Tarumã é gostoso pra valer. Quem experimenta logo fica fã do arroz e do feijão Tarumã. O verdadeiro sabor da comida brasileira é o arroz e o feijão Tarumã. Bom mesmo é viver em São José. Bom mesmo é a gente ir e vir. Bom mesmo é curtir o que é aqui. Bom mesmo é ter oportunidade. Bom mesmo é gestão de qualidade. Bom mesmo é viver em São José. Bom mesmo é ter mais felicidade. Bom mesmo é nossa longevidade. Bom mesmo é ver a cidade que eu amo. Melhora cada dia, melhora cada ano. Bom mesmo é viver em São José. São José dos Campos, 258 anos. Para você, uma vida melhor a cada ano. Bom mesmo é. Você já sabe, né? Viver em São José. Ah, esse friozinho pede delícias de festa julina e o tempero caipira que somente a Fazenda da Comadre tem. Deu água na boca só de imaginar. Durante todo o mês teremos quitutes julinos no café da manhã. Bolinho caipira, cuscuz, pipoca, pinhão quentão e muito mais gostosuras. Fazenda da Comadre, sabor que faz história há mais de 25 anos. Rodovia dos Tamoios, quilômetro 43, Paraibuna. Bem, amigo, amiga, produtores rurais, pintou oferta na seleção do AgroSteel e a condição é legal. Motosserra MS 162 por apenas 10 vezes de R$ 99,90 sem juros. Aproveite também condições especiais para mais produtos da linha Agro. Seleção do AgroSteel. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. 8 horas e 40 minutos. A gente volta agora com o Antônio Carmo e o Cláudio Nicolini no Bate-Papo Esportivo. Para fechar, Carol, o Bate-Papo Esportivo de hoje, falar da 18ª rodada da Série B. O Operário ganhou ontem 3-0, o Atlético Paranaense empatou com a Ferroviária 1-1, o Atlético empatou com o Coritiba 1-1, Vila Nova ganhou do CRB 2-0. Hoje tem Chapecoense, Volta Redonda, Novo Horizontino e Goiás, Cuiabá e América, além de Amazonas e Paysandu. Amanhã fecha a rodada com 2 jogos, meu querido Antônio Carmo. Goiás segue mais líder do que nunca, 2 pontos à frente do Coritiba, com um jogo a menos.
grande jogo hoje é dele, Goiás contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte, lá no Jorge Ismael de Biasi, onde estivemos por lá em 2012 acompanhando jogo do Campeonato Paulista. E aí o Goiás, se ganhar hoje, ele abre 5 pontos sobre o Coritiba na segunda colocação, vai abrir mais sobre o Novo Horizontino, que está nessa briga aí para tentar disputar pela vez primeiro o Brasileirão. Muito bom, vamos ficar de olho, Antônio Carmo. Excelente quarta-feira para você. Até amanhã. Deixa eu dar um recado final aqui, Nicolini. Ontem aconteceu a apresentação do novo time de basquete do São José, era o Farmacon de basquete apresentação São José. oficial, Agora, né? Oficial, Mr. Mu Basquete São José. O time vai disputar o Campeonato Paulista, começa dia 2 de agosto, na Farmacon de Arena, enfrentando o time de Limeira. Os novos jogadores foram apresentados, entre eles um americano muito bom, que é o Malcolm Miller, jogou no São Paulo, excelente jogador, boa contratação de São José, vamos ver se dá certo. Do elenco anterior, praticamente ficaram só 2, né? Ficou o Douglas dos Santos, que jogou lá até aquele jogo das estrelas, e ficou também o Adiel, jovem jogador. Muitas mudanças, comissão técnica mantida, vamos acompanhar esse basquete joséense aí, que a torcida gosta bastante em São José. Parece ser um time um pouco mais parrudo para esse ano, né, Antônio Carlos? Foi o que queria o técnico Regis Marrelli. Ele achou que o time estava muito mole no último campeonato, na última temporada, não ligando muito e tal, e agora está querendo um time mais forte, um time mais experiente para poder fazer uma campanha melhor. Mesmo assim, o ano passado foi vice-campeão paulista, pegou Franca na final, Franca depois também foi campeã brasileira, né? Ganhou tudo que teve na temporada. Vamos acompanhar, eu acho que tem uma boa expectativa, assim, em torno desse time. Beleza, Carmo, um abraço, até amanhã. Muito obrigado, Cláudio Nicolini, para você também, aos amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quarta-feira, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejaria Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. E Amigo, viva conexões reais.